Sie an Ihre Opfer noch ein Wort richten, Herr Fritzl. Sie haben jetzt die Chance. Ein Wort der Reue vielleicht? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No vídeo de hoje eu vou contar o caso do pai que manteve a filha 24 anos em cativeiro no porão da casa. Mas antes, já deixa seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui eu falo sobre casos criminais reais. Se você gosta, se inscreve. Vamos fazer esse canal crescer. Compartilha com seus amigos que também gostam desse assunto. Então vamos ao caso? Joseph Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935, na Áustria. Filho único, seus pais eram Joseph e Maria. O pai dele morreu durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi criado só pela mãe. Durante a infância do Joseph, a mãe dele foi levada para um campo de concentração e ele foi levado para um abrigo. Quando ela saiu desse campo de concentração, ela pegou o filho de volta e a relação dela com o filho nunca foi boa, porque o Joseph dizia que a mãe tinha abandonado ele. Ele não sabia da história, que a mãe tinha ido para o campo de concentração. E mesmo com essa relação conturbada com a mãe, essa infância difícil, ele conseguiu crescer e ser um homem bem sucedido. Ele se tornou um engenheiro e ele era muito bom no trabalho dele. E ele era um engenheiro tão bom que as pessoas diziam que ele conseguiria construir um prédio inteiro sozinho. Quando Joseph fez 21 anos, ele se casou com Rosemarie, que tinha 17, e os dois juntos tiveram 7 filhos. A quarta filha do casal nasceu em abril de 1966. O nome dela era Elizabeth. Então guardem o nome dessa filha porque é com ela que tudo de ruim vai acontecer. Um pouco depois do nascimento dessa filha, em 1967, o Joseph começou a perseguir uma enfermeira. Ele sabia todos os passos dela, todos os horários dela e ficava atrás dela praticamente todos os dias. Até que um dia, o marido dessa enfermeira saiu de casa e ele invadiu a casa dela e abusou sexualmente dela com uma faca e ainda ameaçou ela para ela não falar nada para ninguém. E detalhe, essa enfermeira estava com um bebê recém-nascido no quarto. A enfermeira deu queixa dele para a polícia e ele foi preso por esse crime e condenado a 18 meses de prisão. Foi durante essa prisão que ele começou a ter a ideia de construir um porão embaixo da casa dele para que ele mantivesse uma mulher lá e fizesse dela uma escrava sexual dele. A esposa dele, a Rosemarie, ficou o tempo todo ao lado dele, mesmo sabendo do abuso com a enfermeira. Ela disse para os filhos que ele estava viajando a trabalho fora do país para justificar a ausência dele. Mas as crianças na época ainda eram muito pequenas e elas não entendiam direito o que estava acontecendo. 12 meses depois de preso, ele foi solto e já começou a colocar em prática o plano dele de construir um porão embaixo da casa. O Joseph era um homem bem controlador e a mulher dele e os filhos tinham muito medo dele por isso, mas a filha que ele pegava mais no pé era a Elizabeth. E ele brigava muito com ela, tratava ela muito mal, mas mesmo assim, ela ainda era a filha preferida dele. A Elizabeth era uma menina muito tímida, muito quieta e de poucos amigos. E o Joseph começou a fazer investidas na própria filha. Ele aparecia nu na frente dela, colocava revistas pornográficas na cama da filha e ele fazia isso como um teste para ver se ela ia contar para alguém as investidas que ele estava tendo nela, Quando ela completou 11 anos, ele abusou sexualmente dela pela primeira vez. Entre 1973 e 1978, o Joseph estava construindo esse porão embaixo da casa e ele proibia que a esposa e que os filhos descessem até lá, porque ele dizia que lá era o local de trabalho dele, então que ele não queria que ninguém fosse lá incomodar ele, e por medo dele, que a esposa e os filhos tinham, eles obedeciam e eles nunca desceram lá até o porão. Quando fez 16 anos, a Elizabeth não aguentava mais os abusos feitos pelo pai, que começaram, quando ela tinha 11 anos, ela já estava com 16 anos e ela não aguentava mais, então ela fugiu de casa e foi para casa de uma amiga numa outra cidade. Só que 3 semanas depois de estar na casa da amiga, policiais foram até lá, pegaram ela e levaram ela de volta para casa. Em 1983, as obras do porão ficaram prontas, 10 anos depois. E lá tinha um cômodo que ele colocou uma geladeira, uma cama e um fogão. Esse cômodo tinha 35 metros quadrados e a fechadura era através de um código que só ele tinha. Em 19
1984, a Elizabeth já estava com 18 anos e ela estava procurando emprego porque ela achava que só trabalhando que ela iria conseguir sair da casa dos pais. E ela tinha muita vontade de ir embora da casa dos pais e ela falava muito isso com as irmãs, que ela queria ir embora, que ela queria morar em outra cidade. Quando Joseph soube da vontade da filha de ir embora, ele ficou furioso, ele não aceitava que a filha preferida dele quisesse ir embora de casa. E um certo dia, o Joseph chama a Elizabeth para descer com ele até o porão para ajudar ele a consertar uma das portas lá de baixo, e ela aceita e vai. Quando ela chega lá embaixo, ela tá segurando a porta para ajudar o pai e ele pega um pano com éter e coloca no rosto dela e ela desmaia na mesma hora. Foi a partir daí que o terror de 24 anos presa naquele porão começou na vida dela. Quando ela acordou, ela estava acorrentada em uma cama e num local muito escuro e ela não fazia ideia de que aquele lugar que ela estava era no porão embaixo da casa dela. Enquanto isso, lá em cima, a mãe dela estava muito preocupada com o sumiço dela e o pai também ficou se fingindo de preocupado. Os dois resolveram ir até a polícia dar queixa do desaparecimento da Elizabeth. Enquanto a mãe estava desesperada com o sumiço da filha, o pai ficava falando que ela deve ter fugido para se unir a uma seita, ou então que ela fugiu para alguma outra cidade, porque ela sempre falava que queria ir embora. E essa versão do pai fez com que as irmãs acreditassem que ela tivesse realmente fugido, porque Elizabeth sempre falava muito sobre isso. A polícia não deu muita importância para o desaparecimento dela, já que quando ela tinha 16 anos ela já tinha fugido uma vez, e também porque um mês depois do desaparecimento dela, a mãe dela recebeu uma carta com a letra dela falando que não eram para procurar ela, que ela queria ficar longe, não queria que ninguém fosse atrás ou procurasse saber onde é que ela estava, e estava assinado, pela Elizabeth. Só que essa carta realmente foi ela que escreveu, mas obrigada pelo pai. Depois de receber essa carta, a mãe dela ficou mais tranquila, sabendo que a filha foi embora porque quis, e também ela achou que seria melhor a filha viver longe do pai. Então a mãe, depois dessa carta, não procurou mais e começou a levar a vida normalmente. Lá no porão era um local bem escuro, o Joseph só descia para levar comida, ele não conversava com ela e aos poucos ele ia aumentando um pouco a corrente que ela estava amarrada. Depois de 2 anos mantendo a filha presa no porão, ele começou a abusar sexualmente dela. E isso começou a acontecer com muita frequência. Todas as vezes que ele descia lá no porão, ele abusava dela. Em 1986, a Elizabeth engravida, mas perde o bebê. No dia 30 de agosto de 1988, 4 anos presa já no porão, a Elizabeth dá à luz a primeira filha, chamada Kristen, e ela fez o parto dela sozinha lá dentro do porão. No dia 1º de novembro de 1990, nasce o segundo filho dela, lá no porão também, e o nome dele é Stefan. É um menino. Em maio de 1993, um bebê é deixado lá na casa de cima. E junto com esse bebê tinha uma carta. E essa carta era da Elizabeth, pedindo para que os pais cuidassem do bebê. O nome do bebê era Lisa. Só que essa carta também foi uma carta que o Joseph obrigou ela a escrever. Ele montou toda essa cena como se a Elizabeth tivesse deixado o bebê lá para eles cuidarem. A mãe dela, óbvio, pegou a criança, era neto dela, e resolveu cuidar, achando que a Elizabeth não tinha condições de cuidar o bebê e tivesse deixado lá para eles. A Lisa era o terceiro bebê da Elizabeth com o Joseph. Ela nasceu com problemas respiratórios, então ela chorava muito, e o fato dela chorar muito fazia muito barulho lá embaixo no porão. Então ele resolveu, pegar esse bebê, armar tudo isso e deixá-la lá em cima para a esposa dele cuidar. A Elizabeth ficou só com os outros 2 filhos lá embaixo e o Joseph continuava levando o básico de comida e de higiene para eles. No porão não entrava nenhuma luz natural e lá dentro era muito úmido e tinha um cheiro muito forte de mofo. E o Joseph continuava abusando da Elizabeth mesmo com os filhos lá embaixo. Em 1994, outro bebê aparece lá na casa de cima. O nome desse bebê era Mônica, só que dessa vez não tinha nenhuma carta. A mãe da Elizabeth recebeu uma ligação dela muito rápida, pedindo para que ela ficasse com o bebê, dizendo a mesma coisa do primeiro, que ela não tinha condições de cuidar do bebê, que se a mãe podia cuidar do bebê para ela. E foi só isso que ela disse, não conversou com a mãe e logo desligou o telefone. Essa ligação também foi uma ligação que o Joseph obrigou ela a ligar e falar isso tudo.
Nesse momento, a Elizabeth e o Joseph já estavam com 4 filhos, 2 morando na casa de cima e 2 morando no porão com ela. Em abril de 1996, a Elizabeth dá à luz a gêmeos, Michael e Alexander. Só que 3 dias depois, o bebê Michael acaba morrendo. E o Joseph pega o corpo do bebê e leva para um incinerador que ele tinha lá mesmo dentro do porão. 15 meses depois do Alexander ter nascido, ele pega esse bebê e leva lá para casa de cima também, igual ele fez com as outras 2 crianças. O Joseph viajou com a família da casa de cima, ficou 1 mês fora pela Tailândia e ele disse que esse tempo que ele ficava longe, ele deixava comida o suficiente para os que estavam lá no porão se alimentar até ele voltar das viagens, porque ele costumava viajar muito com a família. Eles tinham uma situação muito boa, ele tinha dinheiro, então eles estavam sempre viajando pela Itália, Tailândia. Em dezembro de 2002, nasce o 7º filho de Elizabeth e Joseph no porão. O nome dele é Félix. E o Joseph disse para Elizabeth que não tinha mais como levar nenhuma criança lá para cima, porque ele não sabia mais que desculpa que ele ia dar para a esposa dele. Então Félix ficou lá no porão junto com os outros irmãos. E apesar do Félix ficar no porão, o Joseph começou a ter um carinho muito grande por ele e ele passou a ser o filho preferido do Joseph. E após o nascimento do Félix, o Joseph mudou o tratamento com os que moravam lá no porão. Nessa época, ele chegou a cogitar unir as 2 famílias, mas ele ainda não sabia como fazer isso. Com o nascimento do Félix, ele começou a ficar mais tempo lá no porão com eles, levou uma TV para eles e ficava conversando mais com os filhos de lá do porão. Ele gostava muito desse filho. Ele dizia que era esse filho que ia representar ele futuramente em tudo. Em 19 de abril de 2008, a primeira filha deles, a Kristen, começou a passar muito mal e a Elizabeth implorou para que o Joseph levasse ela no hospital, porque ela estava tendo vários desmaios, já estava passando mal durante vários dias, e ele leva ela junto com uma carta da Elizabeth, e na carta estava escrito que a Elizabeth não ia poder cuidar dela e que passava a responsabilidade toda pro avô. O estado da Kristen era tão grave que assim que ela chegou no hospital, ela já foi colocada em coma induzido. Os médicos, assim que olharam para ela, acharam o estado dela muito estranho, porque parecia que ela não recebia a luz do sol há muito tempo, e era verdade, ela nunca tinha visto a luz do sol na vida, e também ela estava muito magra, e ela não parecia ser uma adolescente de 18 anos. A altura dela, o corpo dela não correspondia à idade que ela tinha. Os médicos começaram a achar aquilo tudo muito estranho, começaram a desconfiar e ficaram perguntando pro Joseph cadê a mãe dessa menina. Os médicos queriam saber o que a mãe fazia com a filha para ela poder estar daquele jeito que ela estava ali, Os médicos começaram a fazer uma campanha para Elizabeth aparecer no hospital, pediram para a polícia também tentar encontrar a mãe daquela menina para salvar a vida dela, e os policiais reabriram o caso de desaparecimento da Elizabeth. Eles fizeram uma coletiva de imprensa na TV, pedindo para que ela aparecesse, fosse até o hospital, porque a vida da filha dela dependia da presença dela, porque os médicos precisavam das informações médicas da menina e também ela estava sem nenhum documento. E o Joseph não sabia dizer nenhuma dessas informações para eles. Nessa altura, os médicos e os policiais estavam desconfiados de que a mãe estava fazendo esses maltratos com a filha, Eles não tinham ideia de que, na verdade, quem estava fazendo isso tudo era o Joseph. No dia 26 de abril de 2008, uma semana depois que a Kristen estava internada, o Joseph vai até o porão e pega a Elizabeth para levar para o hospital. Só que antes ele combina com ela de que ela não deveria falar nada do que tinha acontecido com ela, que as únicas coisas que ela deveria falar era só sobre a filha. E ela concorda e os 2 vão para o hospital. Chegando lá no hospital, os médicos também ficaram chocados com a aparência da Elizabeth. Ela estava exatamente igual à filha, parecia que não recebia a luz do sol há muito tempo, ela também estava muito magra, parecia ser muito mais velha do que a idade dela naquele momento, que ela estava com 42 anos já. Tinha um médico lá que desde o início já estava desconfiando do Joseph, e quando ele viu o estado da Elizabeth, ele resolveu chamar a polícia. O nome desse médico era Dr. Albert.
anos. E a polícia foi até o hospital e pegou a Elizabeth e o Joseph e levaram os dois para a delegacia para os dois prestarem depoimentos. A polícia começa a interrogar primeiro a Elizabeth, leva ela para uma sala e pergunta para ela o que estava acontecendo, por que a filha dela estava naquele estado. Ela não fala a verdade. Ela claramente estava sofrendo com a síndrome de Estocolmo, mas os policiais começaram a ameaçar ela, dizendo que se ela não falasse a verdade, que ela iria perder a filha, que a filha ia ser levada para um abrigo que ela nunca mais ia poder ver. Então ela pergunta para os policiais se eles prometem que se ela nunca mais vê o pai dela, que ela conta tudo o que estava acontecendo. E os policiais aceitam. Foi a partir daí que ela contou tudo o que aconteceu com ela durante os 24 anos que ela ficou presa no porão. Os médicos que ouviram esse primeiro depoimento da Elizabeth tiveram que fazer terapia depois, porque eles disseram que ela falou coisas muito fortes, coisas muito pesadas. Tudo que aconteceu lá dentro do porão nunca foi divulgado, não tem lugar nenhum, porque a polícia disse que era um depoimento muito forte, coisas horríveis tinham acontecido com ela lá, então que eles preferiam não divulgar isso para ninguém. Depois que a Elizabeth prestou o depoimento dela, a polícia foi até o porão e resgatou os outros filhos dela que estavam lá. A mídia inteira ficou em cima desse caso, cobrindo tudo. A Kristen conseguiu se recuperar e acordou do coma, e o hospital era o primeiro lugar que ela via há 19 anos, né? Ela nunca tinha visto um local diferente que não fosse o porão. E ela disse que agora ela só queria ter uma vida nova e ser muito feliz. O Stefan, o segundo filho deles, que já estava com 18 anos, era bem mais alto que o teto do porão. Então ele andava muito envergado. E quando ele foi libertado, ele tinha muita dificuldade para andar por causa disso. No dia 27 de abril de 2008, a polícia anuncia a prisão de Joseph Fritzl por incesto e rapto. A Elizabeth e os filhos foram levados para um lugar secreto para receber tratamento psicológico e tratamento médico. As crianças de cima descobriram que tinham uma mãe e que a mãe estava morando ali presa embaixo deles o tempo todo num porão. Então imagina como deve ter ficado a cabeça dessas crianças. E eles também foram levados para tratamento psicológico. A mãe da Elizabeth, quando descobriu o que estava acontecendo, ela entrou em choque e fugiu. Mas foi constatado mesmo que ela não sabia realmente o que estava acontecendo, que ela não tinha participação, ela não era cúmplice dele, ela não tinha ideia que a filha dela estava ali presa ali embaixo. A polícia voltou até o porão para fazer investigações e alguns policiais falaram que estar lá embaixo era uma sensação horrível e, além de tudo, tinha um cheiro muito forte de mofo, que eles não conseguiram nem ficar lá embaixo por muito tempo, tanto que não tem nem muitas fotos do local. Dia 28 de abril de 2008, o Joseph confessa ter mantido a filha 24 anos presa no porão e que teve 7 filhos com ela. A Elizabeth e os filhos receberam novos nomes e se mudaram para um local secreto. No julgamento do Fritzl, o depoimento da Elizabeth foi todo gravado para que ela não precisasse estar no mesmo ambiente que o pai, e os filhos dela foram poupados, não precisaram dar depoimentos, porque eles ainda tinham muito carinho pelo pai, que eles foram criados ali com ele, né? Então eles não queriam que os filhos passassem por esse tipo de constrangimento, então nenhum deles prestou depoimento no julgamento. O julgamento foi bem pesado por conta dos detalhes que a Elizabeth contava, então os jurados ficavam muito chocados. De 2 em 2 horas eles tinham que fazer uma pausa. A defesa do Joseph dizia que ele não era um monstro e que tudo que ele fez com a Elizabeth foi consentido e que os dois eram parceiros e que ela amava muito ele. Mas tudo isso foi desmentido no depoimento da Elizabeth. Joseph Fritzl foi condenado à prisão perpétua. As únicas informações que se tem da Elizabeth é que ela mora numa casa com todos os filhos, tanto os que moravam na casa de cima quanto o do porão, e essa casa ela é toda protegida e monitorada pela polícia. A Elizabeth se envolveu amorosamente com um dos seguranças, né, que tomava conta da família, e eles ficaram juntos, e esse segurança também faz tratamento psicológico junto com todos eles. O porão da casa foi totalmente cimentado e a casa foi vendida, e o casal que comprou a casa agora aluga os quartos por um preço bem barato, porque todo mundo sabe a história da casa, mas muita gente quer se hospedar lá
lá. Então eles pintaram a casa, mudaram tudo, a casa era uma casa bem grande e agora eles alugam quartos ali por um período de tempo para algumas pessoas. Em 2017, o Joseph tentou mudar de nome porque ele disse que quando ele era reconhecido na prisão, ele apanhava muito e uma vez ele levou até uma surra que fez ele perder todos os dentes. O Joseph tem direito a visitas na prisão, mas ninguém visita ele. E hoje em dia ele tá com demência. Me diz aí, o que vocês acharam desse caso? Triste, que eu fiquei pensando, 24 anos presa dentro de um porão. Então eu fiz mais ou menos uma conta de 24 anos da minha vida. Imagina o que essa mulher perdeu. Ela perdeu a juventude dela inteira e ainda teve filhos lá dentro que cresceram imaginando que o mundo era aquilo ali. Não sabiam que existia um mundo fora daquilo. Deve ter sido uma surpresa muito grande quando eles puderam sair de lá pela primeira vez. Eu imagino a surpresa que eles tiveram de ver a luz do sol, né? Eu fiquei sabendo que eles tiveram que fazer até tratamento para poder receber a luz do sol aos poucos, porque eles não sabiam nem que era isso, o corpo não estava acostumado. Imagina como deve ter sido difícil para a mãe dela também descobrir que o tempo todo ela estava presa ali embaixo da casa. Eles não tinham ideia. Comenta aí o que vocês acharam desse caso. Se vocês acham que a mãe dela realmente não sabia, porque tem muita gente que diz que a mãe sabia sim, mas que deixava pra lá, não se metia porque tinha medo do marido. Eu acredito que a mãe não sabia. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse caso. Não esquece de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, isso ajuda muito a gente. A forma de eu saber que vocês estão gostando dos casos que eu tô contando aqui é com o like de vocês, porque isso me motiva muito a fazer mais pesquisas para trazer aqui pro canal. Eu pesquiso tudo muito direitinho para trazer todos os detalhes para vocês. Então o like é uma forma de eu saber que vocês estão gostando e me motivar a fazer isso sempre, trazer mais e mais casos aqui. Acompanhe os outros vídeos que a gente já tem aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês clicarem e acompanharem. E por hoje é só isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.